Boa noite a todos, eu sou a arquiteta Cristina, especialista em gerenciamento de empreendimentos na construção civil e mestre em cidades inteligentes e sustentáveis. Hoje eu vou apresentar uma aula cujo tema é Concepção Estrutural e Arquitetura e Introdução aos Sistemas Construtivos. O objetivo é entender a conceituação dos fenômenos físicos que ocorrem nos sistemas estruturais. Isso permite maior autonomia para criar e desenvolver ideias construtivas fora da caixa e assim permitir que o profissional guie da melhor forma a escolha dos sistemas construtivos. E o que é uma estrutura? Estrutura é um conjunto de elementos, como lajes, vigas, pilares, fundação, que se interrelacionam a fim de cumprir uma função, como criar espaços que agasalhem pessoas ou coisas. E qual a melhor solução estrutural? Para isso, é importante a gente pensar em algumas questões, como qual é o desejo? Qual é a intenção da arquitetura? Qual o design que a gente quer adquirir? O que essa estrutura precisa suportar? E qual o caminho que ela precisa percorrer? A importância da concepção estrutural na fase dos estudos preliminares. O que isso significa? Quando a gente elabora um conceito arquitetônico, a gente já pensa na parte estrutural. E isso depois, o engenheiro, ele vai fazer um pré-dimensionamento. E se esse pré-dimensionamento condizer com o conceito arquitetônico, esses projetos, tanto arquitetônico quanto estrutural, passam a ser integrados. Se não, é necessário rever o conceito arquitetônico. E quais são as funções da estrutura na edificação? A principal função é a resistência. E a outra função é qual é a influência da participação arquitetônica entre finalidade e design. Aqui a gente observa um exemplo de uma arquitetura do Renzo Piano com Richard Rogers. Esse é um modelo baseado nas possibilidades de alta tecnologia, estruturando com um sistema de conexões de tubos e cabos de aço. Aqui é um outro modelo que é de um edifício institucional em Belo Horizonte. Essa estrutura é uma estrutura mista de concreto e aço. E essa escolha desse sistema foi uma escolha para que os sistemas construtivos fossem reutilizáveis, visando menor impacto ambiental. Com isso, a gente apresenta aqui alguns exemplos de estrutura de aço, concreto e madeira. Nessa imagem, a gente vê um edifício da Polícia Militar localizado na Zona Leste. Ele foi conceituado através de estrutura metálica mais robusta. Essa estrutura ela foi recoberta com material anti-chama e é uma arquitetura que contém vedações em vidro e concreto. Aqui é uma imagem do modelo construtivo steel frame, menos comum aqui no Brasil, mas porém já utilizado. É um elemento mais leve, rápido e seco para a construção. Já nessa próxima imagem é a igreja construída por João Figueiras Lima, o Lelé. Aqui o conceito foi de uma estrutura em concreto, porém com elementos de luz, sombra, trazendo aconchego e implantação na topografia, junto com o entorno do meio ambiente. Nessa imagem é possível ver a Igreja da Luz, do arquiteto Tadao Ando. Essa igreja foi construída em concreto estrutural e nela a gente observa o conceito arquitetônico junto com a estrutura. Aqui já é uma estrutura em madeira, que é a casa do engenheiro Hélio Olga. O conceito dela foi permitir o aproveitamento do terreno da melhor forma e economia também, por conta da declividade do terreno. Nessa imagem, a gente pode observar o projeto da casa do arquiteto Marcos Acaiaba. O intuito dele foi a preservação da natureza, sem interferir muito no terreno, através de uma estrutura de madeira. Aqui é uma imagem de um modelo wood frame.
muito comum nos Estados Unidos. Esse tipo de estrutura é uma construção rápida, seca, sem muita sujeira, não interfere muito no meio ambiente. São madeiras reflorestadas e toda essa estrutura, tanto como telhados, paredes, pisos, são feitas em madeira, permitindo também receber diversos outros materiais de revestimento. Essas são as referências da aula e eu agradeço a presença. Muito obrigada.